Sejam bem-vindos para a live de hoje. A gente vai falar como funciona a profissão de escritor, que é uma dúvida muito grande, inclusive nos profissionais, nos escritores que já estão aí seguindo com a sua carreira. Será que tem uma fórmula mágica? Será que dá para a gente seguir ali passo a passo para chegar no sucesso? O que as pessoas esperam em relação à carreira, essa profissão de escritor, e o que o mercado está esperando de você como um profissional da área. Então, falar um pouco a respeito disso, seguindo por um caminho um pouco diferente do que eu tenho trazido ali nas lives, porque eu quero que o profissional da escrita que passa por aqui, ele consiga ganhar não só mais confiança, mas também conhecimento naquilo que ele vai desenvolver. Então é importante ele saber sobre o que se trata, entender carreira, entender o que esperam dele, entender a si mesmo nessa questão de sucesso. Então a gente vai passar aqui por várias informações para vocês já irem se conscientizando. Já tocou alarme, já metade do equipamento estava funcionando, outra metade não estava por conta da interrupção de energia, mas agora estou afiada, voltei aqui para a gente resgatar tudo isso. Diz pra mim se ser escritor é fácil. O que você acha? É difícil, é complicado? É fácil? Tô no caminho certo? Tô meio perdida ainda me encontrando, Meg? Coloca aqui pra mim no chat o que você pensa em relação à carreira, a essa profissão de escritor. A gente vai passar também por outro momento falando sobre as etapas da profissão. Aquilo que tá conectado direto ao que esperam de você e aquilo que você está esperando em relação à carreira, como a gente chega lá, um passo a passo aí para você saber por onde seguir e como você evoluir nessa carreira. E outros caminhos que um escritor pode seguir. Às vezes a gente fica muito fechado na ideia de eu vou trabalhar exclusivamente com isso, eu quero só fazer isso, eu quero viver a respeito disso e esquece de outros detalhes que são importantes, ok? E se você tem dúvida, é claro, você está no lugar certo, porque aqui toda semana tem live nesse formato de aulão, pegando um tema e abrindo esse tema para que você desenrole em relação àquilo que você está construindo, tanto no desenvolvimento da história, em relação à publicação da sua história, em relação ao material que você está trabalhando e a você como profissional de escrita. Se você tem outras dúvidas de escrita, não posso deixar de falar que aqui no canal do YouTube, para quem não é inscrito, inscrevam-se. Tem aulas voltadas ao gênero, subgênero, live com especialista, tem a newsletter que dá para se inscrever por aqui e também pelo Instagram. Tem eventos, nós vamos seguir para o 5º evento entre o ano passado e esse ano. É um evento fechado. Ele é gratuito e ainda assim ele é completo para que você desenvolva a sua história. Material de narratologia, material voltado ao gênero, material voltado a cada um dos subgêneros, subgêneros. Falar sobre personagem, poder falar sobre dúvidas pontuais. Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat ou deixa aqui nos comentários que eu respondo nessas aulas que são mais pontuais. E dúvidas sobre escrita criativa para que você desenvolva aí o seu material. Então vamos lá no primeiro ponto. Antes de eu começar, se é difícil ser escritor, deixa eu ver. Deixa eu ler o que vocês colocaram aqui no chat. Boa noite a todos. Tá ótimo agora, que maravilha. Obrigada, Jenny. Nossa, não é fácil, mas vambora, né? Tem que continuar, persistir, faz parte, né, da carreira também. Eu, inclusive, coloquei isso quando eu mencionei lá no Instagram. A criatividade, a persistência, a paciência, o comprometimento, o envolvimento. Será que é tudo isso que envolve na carreira? A gente vai falar um pouco de cada um desses detalhes e como você administrar essa questão. Sabe aquela frase, assim... quem espera sempre alcança? Será que na profissão de escritor é sempre isso? Quem espera sempre alcança? Será que é isso o tempo todo? Então a gente vai passar por esse detalhezinho para entender até onde você avança e até onde é momento realmente de aguardar. A Josi está comentando o seguinte: ser escritora para mim é ser multitarefa. Muitas vezes duvido se vou dar conta de tudo. Essa é uma grande verdade, inclusive porque a Josi está em meio a um lançamento. O segundo livro dela saiu na segunda-feira,
né? Ela lançou o livro na segunda-feira, amanhã a gente vai ter uma live exclusiva falando sobre esse processo lá no Instagram, então dá para você acompanhar. Então, além da gente escrever, a gente tem essa multitarefa com outras atividades que correspondem aí à carreira de autor. Todo mundo concordando com essa ideia de multitarefa. E é isso mesmo que se espera no escritor. Então, é difícil ser escritor, é uma carreira. Então, como qualquer outra carreira, você precisa de conhecimento para que cada passo dessa jornada acabe se transformando um pouco mais tranquilo. Quanto mais conhecimento você tem, entende mercado, entende escrita, desenvolvimento de história, entende o que é carreira, aquilo que estão esperando de você, aquilo que você realmente está esperando em troca daquele processo de escrita, fica mais fácil para você seguir com a carreira, com a profissão de escritor aqui. Então essas etapas, coloquei 3 etapas para a gente pensar nessa ideia de ser fácil ou difícil dentro da profissão de escritor. Etapa de planejamento. A gente come várias etapas quando começa a escrever. Ontem eu não tinha ideia nenhuma. Hoje eu já decidi que eu vou escrever, a história tá funcionando, sabe? Eu gostei de colocar aqueles personagens no papel. Conforme o autor vai fazendo essa transição, se entendendo como escritor, ele vai percebendo o seguinte: a escrita é um dos lugares onde ele tem total comando. Ele ainda não teve os seus primeiros insights discutindo com personagem. Ele tá nesse primeiro momento. Aqui mando eu. Então tá se entendendo o escritor, então ele tá em pura criação. E uma das etapas de planejamento é exatamente essa, onde você deixa a mente fluir para que você possa desenvolver toda a sua parte criativa naquilo que você quer escrever. Alguns autores best-seller, defendem a ideia de você fazer a escrita livre. Eu vou colocar tudo que eu tenho no papel, descarregar no computador e depois eu volto ajustando base técnica. É uma forma de você escrever também. E quando você está se entendendo o escritor, é esse primeiro momento que você vive. Até o autor decidir que ele passa para a etapa seguinte, né, assumindo a sua escrita, é um processo um pouco diferente, porque assumir a escrita tem vários níveis. Um deles é se olhar no espelho e falar: nossa, viu? A gente conseguiu escrever um capítulo, foi top. Ficar lendo ali aquele capítulo, relendo várias vezes, falando: nossa, tá ficando legal, tá ficando legal, tá ficando legal. Só ele dentro daquele universo sabe que escreve, outras pessoas ainda não. Então, assumindo esse passo da escrita, sou escritor, contar aos amigos, contar à família, às vezes contar até dentro de casa, né? Marido, filho, namorado, noivo, contar para as pessoas que estão ali à sua volta de que você está criando uma história, que você está indo para uma carreira que é uma carreira desafiadora. Um tempo atrás, né? Um tempo aí a gente olhava para os escritores sem a possibilidade de encontrá-los. Então, assim, os eventos facilitaram muito, e esse processo que a gente teve da transição para as redes sociais também, porque hoje você é fã de determinado autor, se você entrar no Instagram, você tem uma conexão com a conta desse autor, e muitas vezes você manda alguma coisa, ele responde, então você tem uma interação com o autor muito mais fácil do que acontecia antigamente. A mesma coisa é você se assumindo na escrita. Então, para onde você vai, para quem você vai contar, qual é o próximo passo para você colocar essa história no mundo. Então é um processo, se entende autor, assume como escritor, diga às pessoas que você está criando algo, isso é importante, essa troca. E é um processo difícil, a gente sabe que demora um pouco para cada um caminhar e ter segurança para falar: olha, estou escrevendo, quero ser escritor e tal. Quero ganhar dinheiro com isso. Essa é uma outra etapa e é difícil também de assumir. Quero ganhar dinheiro com os livros, com as minhas histórias. Faz parte desse desenvolvimento. Os passos iniciais para a sua história geralmente acontecem de forma muito própria do iniciante. Eu vou criar uma história que, na verdade, quando ele volta a ler aquela história, ele fala: nossa, mas
Isso é tão comum, isso já aconteceu em tantos lugares, isso as pessoas já falaram tanto. Então é muito difícil o autor que se descobre escritor vai estudar e volta a escrever. Eu acho que eu não conheço nenhum, e eu tô há mais de 7 anos trabalhando nessa área no mercado livreiro. Sou escritora, trabalho com análise crítica, trabalho com leitura crítica, tenho um projeto Insart, fiz os cursos, criei curso, trabalhei dei consultoria por anos, passei aí por 400 histórias. Eu não me recordo um autor que veio, eu vou estudar e depois eu vou escrever a minha história. Ele já tinha desenhado alguma coisa quando ele entendeu que precisava estudar. Então esses passos iniciais, o autor também precisa compreender se é realmente aquela história que ele vai publicar. Olha, sou apaixonado por essa minha primeira ideia. Ou se ele consegue deixar essa história descansando e assim que ele adquirir mais conhecimento, ele volta para arrumar. E enquanto isso ele trabalha numa história que tem mais potencial comercial, que ele consegue desenvolver com diferencial, e ele começa a entender isso em relação a não só a carreira, mas em relação ao mercado, aquilo que o mercado está esperando de uma história. Então, perguntando para os autores, qual autor publicou a sua primeira história escrita? São poucos autores, e aqueles que publicaram são autores que passaram por mudanças, várias e várias mudanças na história original. Esse é um processo que é natural. Existe mesmo essa necessidade de escrever todos os dias? Se você entrar no Google, se você entrar na maioria dos blogs de escrita criativa, se você assistir aulas e aulas, você vai ver que um conselho muito comum é sobre essa escrita todos os dias. Levando em consideração que a pessoa não escrevia absolutamente nada, exigir que ela escreva todos os dias não parece ser uma coisa muito natural. Agora, pedir para que ela leia vários outros livros, principalmente livros que estão conectados ao seu gênero, mas também livros que não estão conectados ao seu gênero, faz um pouco mais de sentido para mim do que alguém que está começando agora sentar para escrever todos os dias, porque às vezes ele não faz a menor ideia de qual é o próximo passo que ele realmente tem que escrever. Então ele fica mastigando aquela história e ela não avança. A possibilidade de cansar, a possibilidade de achar que o material não está rendendo, que não é bom o suficiente, que não sabe o que está fazendo é muito grande. E da mesma forma, a possibilidade de se apaixonar por aquela história de uma maneira quase doentia também é muito grande. O autor fala, esse é o novo best-seller. É esse aqui, as pessoas precisam ver isso. Ele não leu nada no último mês, mas o dele é o que há. Então tem que ter essa manobra. Ao mesmo tempo em que você para escrever, é importante que você esteja lendo alguma coisa com o olhar de escritor. Lá no final a gente vai falar sobre alguns livros que são importantes, por que eles são importantes, como você pode utilizar, olhando carreira e olhando a sua história. Mas é exatamente isso, fazer essa mescla, ok? E esse descobrindo o storytelling, a partir do momento em que eu me descobri escritora, assumi que eu sou escritor, comecei a escrever uma história que começou a ficar legal, passei por vários blogs que me falaram escreva todos os dias, e eu fiquei lá meses e meses escrevendo todos os dias. Talvez tenha ido para algum lugar, a maioria não foi para lugar nenhum. Descobre a questão do storytelling. Como eu vou usar o storytelling ao meu favor? Será que eu realmente preciso das técnicas narrativas? Será que essa história de técnica narrativa não é uma receita de bolo onde todo mundo vai repetir as mesmas coisas e a grande verdade é que os livros vão ficar similares, né? Todo mundo vai ter livro muito igual, isso. Então ele tem esse momento de ficar questionando a respeito de tudo isso, até entender qual é a finalidade realmente das técnicas e como elas podem avançar, alavancar a sua história no âmbito comercial, olhando para o leitor de verdade. Então a gente começa a tirar ali, sabe, aquela posse sobre o original, é nesse momento, passando por cada um desses processos. Então se você parar para pensar,
A profissão de escritor é uma profissão que demanda doação. O tempo todo você está doando. Você está doando a sua criatividade, você está doando ali, criando os seus personagens e você vai entregar para outras pessoas. Então é um processo de amadurecimento. E amadurecimento, por mais bonita que seja essa palavra, ela não é algo fácil. Você tem que se desprender de muitas coisas para o amadurecimento. Aí sim, essa etapa de planejamento é vista com outro olhar. Aí sim você consegue pensar, tive uma ideia, quero escrever uma história, você associa história e escaleta. Então é um processo aonde cada autor precisa passar para chegar nesse momento. Ótimos autores que já entendem isso logo de cara. Tá, eu quero aprender, quero saber, quero fazer, e ok, tô entendendo essa troca e eu quero realmente comercial. Olha o carreira como carreira e vamos embora, e a coisa consegue progredir de uma maneira muito mais fácil, tá? A Aline fez um comentário. Quase todo escritor é um Július, 2 ou 3 empregos ou até mais, com certeza. Inclusive escritores aí renomados, best-sellers, também começaram desse jeito até a escrita mantê-los financeiramente falando. A gente não pode esquecer que a gente está no mercado literário nacional, a gente está aqui dentro do Brasil, dentro da nossa realidade mesmo. Então, é muito importante, tá? A Josi está comentando o seguinte: eu sou sazonal na escrita. Época de planejamento, época de divulgação, época de escrita. Não consigo escrever todos os dias, não. Mas quando termino de planejar, escrevo de ponta a ponta. É o processo que eu falei, esse final. Tirar o original da gaveta. Muitas vezes, cada uma dessas etapas o autor faz. E eu tenho certeza que vocês estão se reconhecendo aqui. Em muitas dessas etapas. Eu vivi isso, eu passei por isso, Meg. Nossa, eu lembro, tem original meu guardado lá. A primeira coisa que eu escrevi, só por Deus, sabe? Não dá, não tem condições de alguém ler e tal. Eu entendo isso. Eu tenho certeza. Muitos passaram por isso. A questão é o que vem depois. Essa ideia do original na gaveta é mais um passo pro autor. Entende tantos desafios? Eu vou ser escritor, escrevi, nossa, ficou tão legal, mas tão legal pro autor. Quando ele pensa em mandar isso para outras pessoas, será que as pessoas vão me julgar? Será que as pessoas vão aceitar? Será que as pessoas vão gostar? Será que elas vão ter compreensão sobre o que eu estou escrevendo? É mais uma etapa que o escritor precisa passar. Então, esse difícil, esse complicado é o amadurecimento. A partir do momento que está num patamar diferente em amadurecimento como autor, a carreira começa a ficar mais fácil. Então, Meg, passando por isso aí eu já vou ter sucesso? Não, você vai ter clareza sobre a profissão e a carreira. O sucesso é o terceiro passo. A partir do momento que você tem a clareza, que é o conhecimento, você sabe o que tem que fazer. Aí é mão na massa, executar, fazer mesmo. E aí você alcança o sucesso. Cada degrau vai corresponder ao momento que você está vivendo dentro da profissão, ok? O autor que entende depois do original que não era só escrever, replicando exatamente o que a Josi comentou. O não era só escrever significa que você vai sim divulgar, significa que você sim vai revisar, significa que inclusive quando você contratar profissionais, você vai voltar, esse original vai voltar para você. E dentro da sua responsabilidade você precisa verificar tudo de novo, várias e várias vezes. Então, quando você acompanha autores que publicam uma vez no ano, todo ano tem original daquele autor. Você fala, nossa, muito legal, mas ele publica só um livro por ano, como pode isso? Ele é genial, ela é genial, escreve demais e por que não sai mais de um livro? Porque demanda tempo, cada um dos processos do desenvolvimento da história. A pesquisa demanda tempo. A execução, ela demanda tempo. Todas as revisões, todos os profissionais, isso demanda tempo. Dá para fazer num tempo mais curto que um ano? Dá, mas talvez a estratégia daquele autor seja justamente um livro por ano, porque ele está casando outras questões. Não era para entrar essa informação aqui nesse momento, mas eu acho que ela cabe, por isso eu vou acrescentar. Inclusive,
o processo não era só escrever e você entende divulgação, esse já não é mais um problema, entende como, ou contratou alguém ou vai fazer mesmo esse processo, fez o lançamento, tá com o livro na praça, o livro só aparece durante 15 dias e acabou, some. É porque o autor está trabalhando em outro original. Mas é carreira, é profissão, então entende que você ainda tem que manter aceso o original que você acabou de publicar nos últimos meses, ele ainda tem que repercutir para manter aceso os seus leitores para o próximo original, mesmo enquanto você está trabalhando no original seguinte e tal, tem que ter essa dinâmica e ela é importante. Então não é terminou um livro, fez um período de divulgação, vendeu um número de exemplares e morreu aquele original. Não, aquilo tem que continuar aquecido e isso demanda tempo também do profissional. E olhar o original como uma extensão ali do autor. Aquela questão, sabe, dá até um aperto no coração, porque eu escrevi um tema polêmico, gente, escrevi, as pessoas vão ler a respeito disso e vão achar que sou eu, sabe? Vão achar que a questão é comigo, que sabe, aquele personagem, são coisas que eu penso, não vão entender que é arte, não vão compreender, é melhor deixar esse original guardado, eu devia ter pensado antes, feito uma coisa mais branda, não devia ter nem cogitado falar sobre esse assunto. Ou de repente decidiu que vai escrever hot, imagina! Se alguém souber, sabe? Não dá. Então esse receio, esse medo também é um processo quando a gente pensa nesses primeiros momentos de escritor e para algumas pessoas tá ok, para outras pessoas não tá ok, até ela entender que talvez possa usar um pseudônimo, demora. Às vezes um autor, a gente tem uma predominância dentro do hot de autoras. Às vezes um autor quer se envolver nesse gênero, não vai funcionar, porque, nossa, vão me julgar, vão me aquilo. Então, segura muito, como se o original fosse realmente uma extensão do autor. Aquilo que ele coloca na arte, ok, faz parte do que pensamos, do que imaginamos, do que criamos, porque é a nossa arte colocada em papel. Colocada através do original, apresentada. E muitas vezes você está debatendo algum tema, você está questionando a respeito de alguma coisa, algo que te incomoda, você vai, nesse momento, explorar essa possibilidade, poder questionar e tal. Ok, é um processo realmente que faz parte, é uma extensão do autor, mas acreditar que as pessoas que vão acompanhar o seu original vão fazer um julgamento pela sua arte, determinando que aquilo que você escreve é aquilo que você vive, eu acho um pouco distante da realidade. Até porque a gente está no gênero de ficção, isso é diferente. Você está o tempo todo criando, ok? A Josi comentou o seguinte: nossa, esse é o pior medo, mas é 90% paranoia, com certeza. E também o medo de não ter um bom original, de não ter uma boa história para contar. Na maioria das vezes é uma paranoia. E cada vez que você coloca o original na rua, né, que você entrega para o seu leitor, entrega o original no campo de batalha, comercialmente falando, é a maneira que você tem o retorno do seu leitor, você sabe aonde você acertou, ele reafirma aquilo para você e ele indica onde ainda faltou alguma coisinha. Ia ser legal isso, ia ser legal aquilo. Eu tava assistindo uma reportagem do Stephen King e ele tava comentando sobre os finais dos seus livros. Quantas vezes, mesmo depois de ser muito famoso e vender muitos exemplares, quantas vezes ele é abordado e as pessoas falam, comprei seu livro, li assim, poucos dias e tal. A história é muito legal, odiei o final, não gostei. Ele falou, essa é uma recorrência ao longo de toda a carreira. Então ele falou, olha, é complicado, porque o livro, a decisão é minha, tal. Eu achei que cabia e fazia sentido lá, mas é uma coisa recorrente. Então essa paranoia, essa neura que a gente... Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas não vão gostar? Elas vão te dar indícios
da onde ela super curtiu e aonde ela acha que você precisa ter uma melhora. E para quem não assistiu a live, eu acho que foi na live anterior, eu falei sobre essa questão da crítica e como você trabalhar a seu favor essa questão da crítica. Então assiste a live anterior, é toda quarta-feira, vai estar aqui. Dá para assistir a live para você entender como transformar essa questão da crítica numa obra muito bem trabalhada. O que você tem que triar daquilo que realmente vai funcionar e aquilo que você tem que deixar de lado. Então tá lá na outra live. Não vou comentar agora, mas fica aí para vocês assistirem. As etapas dessa profissão de escritor. Carreira. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente para vocês. Quem quer ser um escritor de sucesso? Se a gente estivesse aqui num evento, eu acredito que 100% dos autores ia erguer a mão e falar: eu quero ser um escritor de sucesso, com certeza. Se tem uma coisa que eu sei que é que eu quero ser um escritor de sucesso. Mas a pergunta seguinte, ela é um pouquinho mais complexa. O que significa sucesso para você? Então, o sucesso ele vai refletir de acordo com aquilo que você não só deseja, mas para o lugar aonde você quer ir. Qual é a sua definição de sucesso? Coloca aqui para mim nos comentários. O que você entende de sucesso olhando a sua carreira de escritora? Até onde você quer chegar? Mas o que é o sucesso para você? Então aqui quando a gente fala de carreira, tem que entender exatamente o que você quer desse mercado. Cada autor vai querer uma coisa diferente, que no fim das contas também significa leitores, mas cada autor tem um desenho diferente de como chegar nesse lugar de sucesso. Eu quero ser um autor de sucesso, mas o que significa para você sucesso? Então precisa olhar o mercado em que você está. O autor de hot, a gente pode levar em consideração que acontece da seguinte forma. Assim que ele faz a publicação de um dos seus livros, um bom autor de hot, assim que ele sobe para a Amazon o seu livro hot, no dia seguinte ele tem um número de leituras que é surreal. Você fala, como isso é possível? É o reflexo do sucesso do autor de hot. Um autor de outro gênero, a leitura não acontece com essa ânsia, com essa necessidade como acontece no hot, mas ela é contínua e significativa também. Isso é sucesso, mas tem uma representação diferente para cada autor. Se o hot não atingir o número de leituras em determinadas horas, em determinados dias, significa que algum problema tem. É melhor mudar a estratégia, tem alguma coisa acontecendo aqui. Para os outros gêneros acontece de um jeito diferente. Tem um período maior. Então você tem que olhar o seu mercado também para compreender essa questão do sucesso. Aonde você está, quem você é e quem você deseja ser nesse mercado, ok? A Raviana está comentando, é bem relativo, totalmente relativo. O sucesso é diferente para cada uma das pessoas. A Lívia quer os inscritos dela chegando às telas. Ainda não especificou se é no streaming ou se a gente está olhando cinema. Mas ainda assim é audiovisual. Imaginar os personagens ali, perceber esses personagens atuando, né? Replicarem as suas falas, né? Os seus diálogos ali, está sendo replicado em tela. Isso é o que determina sucesso para a Lívia. E para a Ravena, é essa representação mesmo do relativo. Então, não basta olhar as suas etapas da profissão de escritor, olhar a carreira como todo mundo está olhando. Não basta fazer isso. Você tem que olhar a carreira olhando o mercado e aonde você está. Qual é o objetivo? Para onde você quer ir com a sua história? E essa definição de sucesso vai te deixar você seguir de um ponto para outro com muito mais facilidade.
Ah, Meg, significa então, se eu falar hoje que o sucesso para mim é vender os meus exemplares, significa que eu nunca vou ser um best-seller? Não, você tá alçando, né? Você tá evoluindo o seu processo pensando numa estratégia que para você faz sentido. Não que não faça sentido no caso da Lívia, que tá olhando os seus inscritos na tela. Mas a estratégia dela vai ser diferente por esse foco diferente, entendeu? Então, vale pensar dessa forma e determinar. E eu acrescentaria mais, eu já falei isso em live no começo, foi no final de fevereiro, a live, o comentário foi o seguinte: além de você colocar o seu objetivo, vale você colocar um período de execução para esse objetivo. Isso te dá muito mais clareza naquilo que você vai fazer. Alguma pessoa pode pensar, algum autor aqui pode pensar o seguinte: olha, sucesso. Nossa, o sucesso ia ser muito legal entrar no edital e conseguir vencer esse edital. Ia ser fantástico. Mas você não tem nada preparado, o edital tá saindo aí no mês seguinte, você não tem... Então vale você colocar o período em que você tem que executar para chegar nesse objetivo. Ah, então vou perder esse ano, faço o ano que vem. Chegou ano que vem, não vai conseguir entrar de novo, porque não se preparou, o material não tá feito, não tem nada, não evoluiu, não fez nada. Então vale você colocar cada definição de sucesso com um projeto associado de execução para que você chegue até lá, ok? O Ney comentou o seguinte: eu quero que daqui 50 anos meus livros ainda sejam lidos. Nossa, até tinha que vir de um poeta, gente, vamos combinar, né? Até a frase tem esse tom poético, muito bonito isso, né? A Thaís, boa noite, boa noite. Sim, vai ficar salva aqui no YouTube. Toda quarta-feira tem live e ela fica salva aqui pra vocês. Eu tava terminando de falar, Thaís, sobre essa questão de sucesso amarrada ao detalhe da carreira. O que é sucesso pra você? Definir essa trajetória e passar para o próximo momento do que vai ser a segunda linha de sucesso, a terceira linha de sucesso, para avançar. É assim que seguimos. Profissionais à sua volta. Quando a gente entra na carreira na profissão de escritor, e aqui associando seja um escritor de sucesso, você tem vários profissionais que vão te assessorar hoje com muito mais facilidade do que há um tempo. Os profissionais estão dentro dos grupos de escritores, muitos desses profissionais também são escritores. Então você conhece o capista, o diagramador, o revisor, a pessoa que vai fazer análise crítica, conhece a Meg para fazer o projeto Insight, conhece a formação. Você conhece os profissionais que estão à sua volta que vão poder te auxiliar na finalização ali da obra para você poder publicar. Quando você é uma das etapas, você entendeu o profissional. Eu já vi várias e várias vezes acontecer o profissional contratar um outro profissional, o autor contratar um profissional sem fazer ideia do que ele vai executar na obra. Eu contratei o revisor ortográfico, eu tô achando que ele vai corrigir a minha história. Ele vai corrigir a sua história ortograficamente. Ele vai colocar vírgula no lugar, ajustar tempo verbal e tudo que tiver relacionado à ortografia ele vai arrumar. Agora, ele não vai arrumar a sua história. Então eu vou contratar uma pessoa que vai fazer o copydesk, né? Copydesk / preparação. Assim ele já dá uma geralzona na história, a história vai ficar afiada. Aí você manda primeiro para o revisor ortográfico e depois para a pessoa que faz o copydesk / preparação, talvez. Aí ele desfaz, porque ele está organizando a história, tudo que o revisor fez. Então essa compreensão de profissionais, inclusive na sequência, para quem você manda antes e depois é importante. Faz parte das etapas dessa profissão de ser escritor. Meg, mas eu sou ótima em português. Não quero um revisor, bobagem. Eu vou gastar esse investimento eu vou fazer em outro lugar, não vou revisor, não.
O Word já marca ali os vermelhinhos também. Tem, eu falei do Clarice, né, na outra live, que você pode colocar o texto ali, ele te fala mais ou menos, esse texto tá muito longo, esse parágrafo tá longo, tem repetição de palavra, então eu vou para esses aplicativos e já vai ficar zerado isso, não vou mandar para ninguém olhar não, e daí a gente segue para outro caminho. Se você realmente não tem condições de fazer isso, é uma possibilidade você fazer a sua revisão e ok. Mas o ideal é que a revisão ortográfica seja feita por um profissional. Inclusive um profissional que trabalha com literatura, que trabalha com livros. Para ele não fazer a revisão ortográfica tirando todos, caracterizando todos os seus personagens. Porque os personagens, cada personagem fala de um jeito, o personagem fala errado, o personagem que fala com tempo verbal atrapalhado, e não tem coerência, enfim. Para ele não matar isso daí. Então, vale você compreender, inclusive, esses detalhes quando está em uma das etapas aí da profissão de escritor. Ok? Por mais que a gente leia o original, você não consegue... Tem um momento que você já não enxerga mais os erros, porque você já decorou a história e você conhece. Então, caso esteja faltando palavras, seu cérebro vai colocar a palavra ali, porque ele conhece a história. Então, você não vai enxergar que no texto tá faltando palavra, por exemplo. Ou a definição, a coerência. Sabe um parágrafo que não tá fazendo muito sentido? O autor que passa por aquele parágrafo sem essa percepção, ou não deixa outro profissional realmente constatar isso, muitas vezes ele passa pelo parágrafo e automaticamente as palavras vão para sua ordem devida, o que está sobrando já some dali, e fez sentido naquele contexto para ele, quando na verdade não está falando nada com nada. Então é importante. Outro detalhe, encarando a concorrência. Deixa eu só acrescentar mais uma questão aqui, quando a gente fala profissionais à sua volta, conhecê-los, saber o que o profissional vai executar. Sempre que você pedir um orçamento, realmente peça um orçamento, incluindo etapas do que ele vai fazer. Contratou a pessoa que vai fazer a análise, contratou o preparador, o que você espera e o que ele realmente faz. Vale concordar nessa questão, porque senão você vai fazer um investimento esperando, sabe, magicamente que ele faça algo, enquanto ele já tem como definido que o trabalho dele só vai até aquele ponto. Mas eu achei que fazia mais isso, pensei que você fosse fazer... Antes, você está fazendo um investimento, então antes de você fazer um investimento, você tem que saber o que vai acontecer em cada um dos momentos ali. Então, tenha o orçamento para cada etapa do processo. O capista, contratei o capista, ótimo. Eu já imaginei a capa, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí o capista te manda um briefing. Preenche aqui, fala o que você quer na capa, para eu ter uma ideia, coloca referências, para eu ter mais ou menos perceber aquilo que você imagina para sua capa. Você vai lá, preenche o briefing e tal, manda para o capista e com base naquelas informações ele vai desenvolver a sua capa. Quero uma capa assim, quero uma capa assado, quero uma capa daquele jeito ou de outro jeito, ele define. Só que você não sabe, ele vai te dar quantas oportunidades de mudança. Ou a partir da primeira definição de capa, acabou. É aquela capa só com 2 ajustes. Então você não sabe, você nem conversou com o capista em relação a isso. Tem capista que te dá 2 opções de capa, tem capista que te dá uma opção de capa com 2 alterações. E você não fazia a menor ideia, você achou que se você pedisse 5 capas diferentes, ele faria 5 capas diferentes dentro do mesmo valor. E não rola, não acontece assim. Então vale você estar atento a cada um dos profissionais e compreender como ele vai te ajudar em cada um desses momentos, ok? Eu vou puxar alguns comentários para ver se tem alguma dúvida. Vamos lá. Da Josi.
Em editais é preciso pensar com antecedência e ler com atenção as regras. Cada edital tem um número de páginas e uma formatação específica. Isso é verdade. Esse ano e o ano passado a Josi passou por alguns editais e a gente teve essa comprovação. Inclusive ela está preparando, a gente já está tirando, olha, o comentário no começo da live foi o seguinte: segunda-feira a Josi lançou um livro, é o segundo livro dela, e agora eu estou comentando a respeito disso. A gente está trabalhando no próximo original, que é inclusive um original que vai ser preparado para edital. Então a gente já está trabalhando no próximo original enquanto ela está fazendo a divulgação e está vendendo o original, está vendendo o livro que acabou de ser lançado. Esse é um processo dentro da profissão de escritor. É natural, a gente vai encaixando as informações e vamos seguindo. A quem não sabe, a Josi é minha aluna. A Ravena sempre passa vários erros, a gente fica com a vista viciada enquanto escreve, com certeza, e o fato de você conhecer a história, o que estiver faltando, automaticamente é preenchido ali. Quantas e quantas vezes me trinco de vergonha das revisões com a Má? A Lívia comentando. Como não vi esses erros? Para quem não sabe, a Lívia é minha aluna em aula. Então eu dou aula exclusiva para a Lívia. Então a gente trabalha em cima do texto dela, do original, da história, dos personagens, tudo em um período fechado, eu e ela, nesse estilo de mentoria, estilo aula. E é por isso que ela está comentando. Cada semana a gente tem um número de capítulos para trabalhar. E dentro daqueles capítulos é o que ela está comentando, que se trinca de vergonha, porque às vezes escapa alguma coisa natural, isso, a gente não consegue pegar 100%. Um original, mesmo o original que passou por vários revisores, ele ainda tem alguns erros. Ele tinha que ter passado pelo menos por 5 revisores diferentes para matar tudo. E mesmo dentro da editora, o máximo de revisores que eu tenho conhecimento são 3 revisores. Agora, se é um livro de fora que veio para tradução, aí é um processo diferente. Vem é traduzido, depois traduzido ele é lido mais algumas vezes por outros profissionais que também fazem a tradução para ajustar qual é o contexto, se eles vão transformar alguma expressão para uma expressão que faça mais sentido no Brasil, ou se eles vão manter a expressão que não é do Brasil, enfim, para depois passar por revisão ortográfica. Então aí são outros profissionais porque o processo é diferente. Acontece com outros, são mais profissionais porque o processo é diferente, ok? Olha, essa é a grande verdade. Por mais que a gente olhe, sempre acaba esquecendo alguma coisa. E quando você vai reescrever nesse processo de revisão, vou revisar a minha história, vou aproveitar e acertar o que está faltando, o que está sobrando, também é bem delicado. Então vale sim deixar com outra pessoa para fazer esse processo. Todos os outros profissionais que puderem te ajudar são sempre bem-vindos. Encarando a concorrência. Quando eu falo encarando a concorrência, primeiro que os autores não têm como visão geral seus concorrentes. Quando a gente fala público, ok, eu estou olhando o meu público para quem eu vou vender. Mas a gente pouco fala sobre os concorrentes, sobre os outros autores que estão escrevendo o mesmo gênero que você. Ah, mas ele vai escrever dentro da fantasia, mas ele vai escrever uma história diferente. Não é que ele vai escrever a mesma história que eu, a história de fantasia dele é diferente da minha. Mas são outros autores dentro do seu gênero. O único pecado, nesse momento aqui, é você não olhar a concorrência achando que todo mundo está escrevendo algo que, de repente, não vai ser tão interessante como o que você está fazendo. Muitas vezes, é importante que você leia, inclusive, o seu gênero, inclusive de autores nacionais, isso é fundamental para você compreender sobre o que está sendo falado nesse mercado. Porque caso você não tenha não percebido, mas caso não tenha, a ficha não tenha caído, não me veio outra expressão, apenas essa, caso você não tenha realmente se dado conta, o leitor do seu gênero lê outros autores também. Então, um diferencial, algo que você acha que é excepcional no seu livro, muitas vezes já foi repetido 1, 2 vezes em outras histórias, que você, por não ler, não se deu conta. Então, é importante observar a sua concorrência, sim, e é importante ler o material
do autor que também escreve o seu gênero? Sim, mas é um olhar, é uma leitura de escritor e não consumindo a obra. Uma boa história faz o que com o leitor? Ele começa a ler as páginas e é tragado para dentro da história. Aí cria uma ansiedade, porque eu quero saber o que está acontecendo. Aí já dá para fazer julgamento. Eu gosto daquele personagem, mas eu detesto aquele outro. Aí já tem uma definição em relação à premissa, tipo, olha, eu gostei bastante o que o autor está defendendo, bem interessante esse assunto. Quero saber qual vai ser o partido, né? Para que ele vai, como ele vai resolver isso lá na frente. Eu achei pertinente demais. Achei inteligente a forma de apresentar, ótimo, ótimo, ótimo. Então, tá totalmente envolvido na história. Tá torcendo por alguém, querendo saber como vai ter uma resolução, imaginando, né, um final feliz, um final trágico, ou será que vai acabar nesse volume? Tá? Já tá dentro da história completamente, já foi tragado para dentro da história. E a leitura, quando você passa para um original, tá? Da sua concorrência, olhando outro autor do mesmo gênero, essa observação com pontos técnicos também. Esse personagem tá bem construído, qual é o diferencial da história, que tipo de premissa que ele tá mastigando ali, né? Quais são os conflitos? Ele tá trabalhando conflito raso, ele tá abrindo mais camadas. Nossa, é fantástico essa história. E a gente tem muito essa admiração entre os colegas autores que estão no grupo e tal. Passam pelo original do colega e falam, nossa, não imaginava. Inclusive, eu já recebi elogio pelo autor, mas é um elogio que veio mais ou menos assim, nossa, eu não imaginava que fulano escrevia tão bem, tão bem. Não que não possa escrever tão bem, mas é uma grata surpresa que livros nacionais são tão bem escritos. Que fantástico! Então é isso, olhar a sua concorrência, não é que você vai copiar alguma coisa, mas é entender em que nível essas pessoas estão escrevendo. Isso é excelente, porque quando está num nível muito acima do seu, exige que você, sabe, pare, pense para fazer uma boa definição e melhorar aquilo que você está trabalhando. Fala, imagina, nem sem condições de mostrar esse conflito aqui. Bobo isso, nossa, não, vou ter que pensar em outra coisa. A história é até legal, mas esse conflito não vai casar aqui nunca. É importante sim olhar a concorrência com essa visão. E olha, seja elegante o suficiente para, quando passar por uma literatura de concorrente que funcionou demais, avalie o colega. Faça uma resenha, quando você tiver condições de fazer a resenha, faça bons comentários sobre a história, indique o original, porque outras pessoas também vão precisar conhecer essa história e saber. Meg, não sei fazer resenha de livro. Faça um bom depoimento para que ele possa usar esse depoimento nas redes sociais. Pegou na Amazon? Vai lá avaliar na Amazon, comente sobre os detalhes que você achou incrível na história. Ah, Meg, mas olha, vamos parar pra pensar. Você tá falando aqui da concorrência e agora você tá falando pra eu ir lá falar bem do livro. Exatamente isso. Tô falando da sua concorrência, tô falando pra você ir lá falar bem do livro, porque a sua concorrência, entenda o seguinte, no Brasil a gente tem um número, eu assisti um vídeo da Intrínseca que fala sobre, e nem é de agora, tá? Foi antes da pandemia, a publicação de 20 originais no mesmo mês, só da Intrínseca. Antes da pandemia, 20 originais no mesmo mês. E a forma que eles dividiam para fazer o marketing e tal, era uma coisa louca demais, porque como você vai promover 20 originais saindo no mesmo mês? E assim, os selos são os mesmos, então os gêneros, eles acabam se esbarrando ali. Então você auxiliar o seu concorrente nesse sentido, poder avaliar positivamente, indicar, só melhora o mercado nacional. Só diz para outros leitores que o mercado nacional tem bons escritores dentro daquele gênero. E quando chegar a sua vez, você está no mercado nacional dentro do gênero. Então você está aquecendo esse mercado. Então aqui eu coloquei a palavra concorrência de propósito, para dar essa sensação de pessoas que estão
disputando o mesmo público que você. Mas a gente está falando de literatura. Não tem como ser exclusivo na literatura. Todos os dias um número X de exemplares de livros, de originais, são lançados uma única vez. Então é importante, quanto mais a gente deixar o mercado nacional aquecido, os leitores aquecidos para a literatura nacional, melhor para nós, autores nacionais. É lógico, ok? Bora? Que outros caminhos um escritor pode seguir? O profissional que produz obras literárias, tá? A gente pode, as obras, a gente pode trabalhar com peças teatrais. Eu já tive aluno que trabalhava com peças teatrais, era bem legal. Porque ok trabalhar com a criatividade, ok trabalhar com a criação daquela história, e é fantástico fazer aquele ajuste para uma peça. Então, não necessariamente quando você está dentro da profissão de escritor, você vai só escrever literatura, livros e livros e livros. Dentro desse formato do livro, a gente tem as variações. Você vai ser o contista, você vai ser o romancista, você vai trabalhar com noveleta, você vai trabalhar com novela, você vai lançar um livro que é só sobre contos, por exemplo. Você vai fazer a mescla de trabalhar com romance e também trabalhar com contos. Então, quem é você nessa produção literária? E não necessariamente só no romance de 300 páginas, que é um formato que a gente tem comercialmente falando, ok, que funciona. Como que você vai fazer isso? Então, se entende escritor e já imagina escrever 300 páginas. Não existe essa necessidade, você tem que se desamarrar disso. Se você escrever uma noveleta, ok. Se você escrever um conto que é menor, ok. Se escrever uma série de contos, ok, vai funcionar. Se for microcontos, que inclusive tá em alta a publicação de microcontos, ok, funciona. Mas quem é você nessa produção literária? O profissional, quem é você? Que profissional você é? E dá para ir para o roteiro. Eu vou escrever um roteiro porque, como a Lívia quer ver o material dela na telona. Então, o formato de estrutura dela, tá na hora de parar de escrever formato de literatura para publicar a versão livro. Vamos trabalhar nesse material versão roteiro. Talvez vai funcionar melhor, porque a hora que você tiver o recorte do roteiro, que, olha, esse é fantástico, esse é seguir atrás de como você vai colocar esse material realmente ou no streaming, ou vai levar para o cinema e vai, de repente vai querer trabalhar com edital de audiovisual, ou de repente vai fazer esse material de uma forma diferente, levando para a produtora e participando de pitching. Então aí é um pensamento diferente, mas também é uma produção que você está fazendo ali, pensando, criando, né? É arte. Ser um profissional do mercado literário, o profissional que está do lado de cá, o profissional capista, o profissional revisor, o profissional que faz análise, o profissional como eu que faço o projeto Insight, que criei da formação para autores, que faço análise crítica, que venho dar aula para vocês toda quarta-feira, falando de mercado, falando sobre desenvolvimento de história, falando a respeito de criação. Então, o profissional que está no mercado literário, quem é você para produzir isso daí? E você pode estar trabalhando a respeito disso. O marketing editorial, a gente tinha ouvido muito falar a respeito do marketing editorial, do storytelling. O marketing agora ganhou essa versão muito mais fácil da gente entender, que está conectada com storytelling. Vamos contar a história desse produto, vamos falar a respeito desse material, você também pode estar fazendo parte desse processo do marketing editorial conectado ao storytelling para venda e conectado também ao marketing editorial olhando literatura
produção literária. Lembra que eu falei que na Intrínseca, antes da pandemia, tinha lá um vídeo, lá um comentário deles falando justamente ao número de publicações, que eram 20 livros por mês, alguma coisa assim, e o marketing desses livros, como que era feito? De repente você vai literalmente lançar o livro, vários livros no mesmo dia? Se são de selos diferentes, se são de públicos diferentes, por que não? Mas e o marketing para isso? Como que era feito? Cada público dirigido e tal. Eu vou vender aonde? São as mesmas livrarias que eu vou mandar esse material? São para as mesmas pessoas? Que tipo de influencer eu vou usar? Olhando a editora, ok? E aí, no seu caso, você pode abrir inclusive dessa forma. Como que eu vou trabalhar com o meu livro? Para quem eu vou mandar esse livro? Como eu vou divulgar? Quando eu vou lançar esse livro? Meu livro de terror, eu vou lançar, obviamente, finalzinho lá de outubro. É claro que eu vou lançar. Você e outros autores de terror também vão fazer o lançamento na mesma época. É bom, é ruim, vai funcionar, não vai? Vocês estão dividindo o público? Ah não, Meg, então eu vou lançar um livro de terror no Dia das Mães. Não é uma má ideia. Você acha que mãe não lê? Você acha que mãe não gosta de livro? Você acha que não ia ser uma sacada muito legal, ainda mais se você tivesse uma história que envolvesse uma questão, que tivesse uma mãe, sei lá, uma coisa muito legal? Dava pra fazer. Ah, vou lançar meu livro de terror no Natal porque a história passa no Natal. É uma estratégia. De repente funciona. Quem gosta muito de fazer isso é a Josi. O livro do Ângelo, a gente tinha uma programação para isso, né, Josi? Do aniversário do signo, algumas coisas assim que era o período que a gente ia fazer o lançamento. Inclusive dá conteúdo, dá material para você poder falar a respeito. Tá trabalhando na sua história, vai produzir alguma coisa, texto, a inspiração e essa questão da criatividade são fundamentais. Não tem como desconectar disso. Você só tem que se entender dentro dessa carreira, não necessariamente escrevendo 300 páginas. Talvez você se dê melhor escrevendo poesia, talvez contos, talvez microcontos, talvez noveletas, novela, talvez roteiro, talvez peças teatrais. Eu coloquei até... tá um pouquinho mais pra frente para falar do blog, depois eu resgato. Mas dá pra passar por vários lugares aqui. Deixa eu puxar alguns comentários aqui para ver se tem dúvida também. A Lívia quer se manter, apesar da imagem dos livros na tela, ela ainda quer se manter nos livros e não está trabalhando com roteiro. Quando é o Dia das Mães? Sou péssimo com datas. É em maio, eu acho que segundo domingo, sei lá. Ok, é em maio mesmo. Não sei se é dia 1º de maio. Mas são estratégias. Quando você cria algo, você precisa também criar uma estratégia de como vai trabalhar com esse material. E ok. Se a definição é trabalhar com o livro, fazer o lançamento lá em outubro, tal, por conta do Dia das Bruxas, e ok, a história tem muita conexão com isso, vai aquecendo o seu público até lá para funcionar bastante. O profissional do mercado literário. Outros caminhos que você pode seguir é se tornar esse profissional do mercado literário. Se você acompanhar aqui o chat, você está vendo inclusive o Douglas falar a respeito de um trabalho, de alguma coisa assim. Então, se tornar um profissional do mercado literário. Nossa, mas acabei de me descobrir escritor, como que eu vou me transformar? Como que eu vou virar um profissional do mercado literário? Como que eu vou fazer esse processo? Você vai estudar bastante, você vai aprender um monte de coisa, você vai definir qual é a área que você quer trabalhar e vai montar uma carreira em cima disso para trabalhar no mercado literário. Eu comecei no mercado literário como escritora. Achei que o mercado literário não estava me dando as respostas que eu queria para criar uma história. Deixei aquele momento de escrever e fui aprender. Então fui aprender. Quando eu sabia o suficiente, eu voltei a escrever.
Foi aprender. Quando eu sabia o suficiente, eu comecei a ensinar. Porque era um propósito. Quando eu comecei a ter dificuldade em não obter respostas, eu fiquei tão irritada, que a única coisa que eu pensava era o seguinte: vocês vão ver, tá? Vocês vão ver o seguinte: assim que eu aprender, eu vou entregar tudo de graça para esse pessoal, para vocês deixar a mão de ser besta. Não quer me ensinar? Não se preocupa, eu vou aprender em outro lugar. E quando eu souber, todo mundo vai saber. Porque era uma época diferente, as coisas funcionavam de um jeito diferente. Era assim mesmo que funcionava, ninguém queria te entregar nada, porque achava que você ia tomar o lugar daquela pessoa. Quem aqui é mais novo não vai nem fazer ideia que um dia isso aconteceu, mas é a realidade. E estamos hoje aqui, plena quarta-feira, aulão funcionando, entregando um monte de conteúdo e tá dando tudo muito certo. Tô no caminho dentro do mercado profissional, do mercado literário, com várias e várias atividades. Inclusive a formação, inclusive os eventos, inclusive as aulas, inclusive os projetos, inclusive as análises, as leituras, inclusive as aulas, as mentorias, o acompanhamento. A Josi está lançando o livro dela, um livro que a gente fez através de mentoria. A Lívia, o ano passado, são 2 a 3 livros fechados, Lívia, do ano passado. Esse ano a gente começou um novo bloco de uma nova história. E outros autores aqui também que são alunos em processos diferentes de desenvolvimento das suas histórias. Então é possível virar um profissional do mercado literário contanto que você aprenda, que você saiba sobre o que você está fazendo, sim. E o mercado literário como um todo, voltando a ser o profissional escritor. Vai fazer curso, vai aprender, vem toda quarta-feira nas aulas. Pega conteúdo aqui. No começo da live eu te mostrei a quantidade de conteúdo, aulas de gênero, aula com especialista, aula que é para tirar dúvida de narratologia, aula de escrita criativa, aula de desenvolvimento, aula de publicação. Tá tudo aqui no YouTube. Quer mais? Tem a formação, tem os eventos. A formação tá fechada agora, não vai começar a turma. A gente tá trabalhando a turma que entrou agora no final de março. A gente tá trabalhando essa turma de março. Então, a formação tá fechada, mas tem a formação. Vá fazer cursos para aprender sobre aquilo que você quer desenvolver na sua história. Participe de eventos. Sabe aquela frase que não é visto, não é lembrado? Vai pro evento, vai entender como o mercado está funcionando, essa retomada depois da pandemia, como estão as editoras, os estandes, como que tá todo esse processo. Leve o seu original como autor independente. Ah, mas aí eu vou ficar oferecendo na editora. Não, você vai vender o seu original para outras pessoas que estão também na Bienal ou qualquer outro evento. Participe, a Josi inclusive participou ano passado, não foi, Josi? Um evento, me fugiu o nome do evento. Depois, se você ainda tiver aqui, coloca, por favor, Josi. Ela participou de um evento de literatura infantil, onde tinha muito a ver com o livro que ela havia escrito. E ali ela passou um período, foram alguns dias tal, no evento, justamente para isso, para divulgar a sua obra. Montou o stand dela ali. Funcionou muito bem. Esse ano é o terceiro, é isso mesmo. Ano passado foram 2 livros e esse ano é o terceiro livro com a Lívia. Vai estudar de maneira independente, sabe? A gente tem várias dicas de leitura de outros profissionais que são pontuais nas suas explicações, que vão te ajudar bastante no desenvolvimento da história. Inclusive tem aqui, eu vou passar para vocês também. Você entende diferente fazendo todo esse mercado literário fazer parte da sua vida. Não dá para ficar só sentado no seu escritório, escrevendo e esperando a magia acontecer. Não vai fluir desse jeito. Você tem que sair para fazer uma coisa diferente. Aqui eu tô falando depois da pandemia, com todos os cuidados necessários, mas precisa voltar a entender como o mercado está funcionando dentro das suas possibilidades. Tem pessoas que ainda não estão voltando às atividades porque ainda estão aí um pouco com dúvida, não sei se vai funcionar. E eu confesso que eu gostaria muito mais que a Bienal fosse lá para outubro, novembro, do que agora em junho e julho, para ser muito sincera. Mas ok, cada um em seu entendimento.
Eu coloquei outros detalhes aqui e eu coloquei o material em cima. Tá falando o seguinte: prepara o seu original para mostrar o seu trabalho. Ah, Meg, mas o meu original são 300 páginas, até eu terminar isso daí. Então não trabalha só no original, começa a trabalhar em material menor, trabalha em contos, que fala desse universo, que fala de alguns personagens. Vai criando, sabe, material complementar que você já está falando sobre a história principal, vai mantendo leitores aquecidos com esse material. Posteriormente, quando ficar pronto a obra, você já está mostrando o seu trabalho. Olha, sabe tudo aquilo que você acompanhou? É desse universo. Então tem uma conexão muito direta. Você não precisa esperar 300 páginas estarem concluídas para só então começar a falar. Você pode fazer esse, sabe, um pouco aqui, um pouco ali. Funciona muito. Eu trouxe aqui algumas indicações e eu quero falar um pouquinho a respeito de cada um desses livros, justamente para que você, dentro da profissão de escritor, compreenda o que é melhor e você poder começar a consumir tudo isso, tá? Então, se você quer escrever uma história que impacta, a primeira coisa que eu posso te dizer, você quer escrever uma história que impacta, ser um escritor de sucesso? Vem para a formação da Ideia Publicação. As inscrições estão fechadas, você não vai conseguir agora, mas fica com isso em mente. Quer ter material para você já ir trabalhando na história que você está desenvolvendo? É o que eu trouxe hoje para poder te falar. Esse livro, Homens Difíceis, ele fala sobre os bastidores, o processo de criação de várias séries. Você vê aí, bem de cara, né? Breaking Bad, ali tá falando sobre Família Soprano, Mad Men e outros. A questão aqui é poder trabalhar com o anti-herói e a representação do anti-herói dentro das séries. O material é rico pra caramba para você poder usar na criação de personagem. Meg tá falando de séries aí. Não, ele tá falando de criação de personagem, do contexto da criação, da serialização. Então, se você trabalha com um livro que tem que ter continuidade, é um material rico para você entender como segurar o seu público de uma temporada na outra, que no seu caso é de um livro para o outro. Onde faz corte, onde você deixa ele conectado, onde você realmente chacoalha esse pessoal e fala, nossa, eu preciso continuar. E aqui a gente tem anti-herói, que é ainda assim mais complicado, por isso Homens Difíceis, ok? Quando a gente... Esse outro livro do David Lloyd, A Arte da Ficção, ele te dá um apanhado geral sobre essa ideia da ficção, ele leva muitos exemplos para você poder acompanhar. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Será que eu tô indo pro caminho? Mas ele faz com que você possa perceber através de outros originais aquilo que está funcionando e aquilo que não funciona na história. Então, assim, ele tem muitos exemplos que vão te auxiliar bastante enquanto você está escrevendo a sua história. Esse é outro original que você pode já estar estudando. O Clube de Escrita da Jane Austen. Na verdade, não foi escrito por ela, esse original. Foi escrito, se eu não me engano, por uma sobrinha, neta, blá, 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 é alguém que tem conexão, um parentesco com ela, que ficou muito tempo trabalhando ali onde tem todo o material da Jane Austen, numa casa que corresponde a ela e tal, e fez esse estudo. O que ela fez? Ela pegou os originais das grandes obras da Jane Austen, material que é romance de época, e levantou algumas questões, a forma que a autora trabalhava. Então ela fala sobre o personagem de época em relação aos olhos da Jane Austen, ela fala sobre a ambientação, olhando através dos olhos da Jane Austen, porque são seus originais, ela analisou cada um deles e trouxe esse material que é muito conectado com romance de época, para que você que escreve romance de época, possa estar... Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou levantando as suspeitas da forma correta? Esse olhar voltado ao romance de época. Como ela fazia as suas grandes criações, como ela conectava ao mundo. Então, isso é muito, muito legal.
Os livros sempre são diferentes, tá, Douglas? Tem, acho que já umas 2 lives que eu trago originais diferentes, né? Eu coloco o contexto aqui de indicações diferentes que são voltadas justamente ao contexto da live. Então não tem só nessa, tá? Tem outras indicações em outras lives também. É material diferente que a gente quase não costuma ouvir falar. Esse do roteiro do Sid Field, a gente tem o manual do roteiro, que é muito conhecido e é excelente para também quem trabalha com literatura, mas aqui são os problemas e as soluções. Então, enquanto ele está desenvolvendo ali o roteiro, ele está analisando, ele fala, olha, isso aqui não vai funcionar. E ao mesmo tempo ele encontra uma solução. Ele diz alguma coisa do tipo assim: sempre que você se depara com um obstáculo, na verdade você tem a possibilidade de transformar isso de uma maneira positiva. A criatividade tem que aflorar. E essa é a grande verdade. A gente estava falando disso outro dia. Estava comentando disso com alunos, justamente porque quando você se depara com uma questão, você é obrigado na criatividade. Não tem como usar isso. Você vai desistir da história? Não. Você fica lá pensando numa outra solução. E aqui ele faz essa análise com base em alguns roteiros. Então, te amplia, é fantástico. Esse penúltimo livro, Segredos do Romance Policial, ele tinha na Amazon, mas eu fui verificar hoje, já não tem mais. Pelo menos está em falta ali. Talvez ache na Sebo. É muito legal, porque na verdade o autor, o que ele fez? Eu acho que é a autora. O que ela fez? Ela reuniu as grandes questões que são tratadas no romance policial. Então ela fez um apanhado e falou a respeito daquilo, porque isso, porque aquilo, porque que se trabalha assim, porque de grandes obras ela comentou ali a respeito. E é difícil de achar esse livro, mas é maravilhoso, tá? Para ler como escritor, lembra que eu falei agora há pouco, pega o original do seu colega e leia como escritor e tal, com essa visão de escritor? Aqui é muito legal. É bem interessante o que a Francine faz. Ela diz para você, presta atenção nisso que tal autor escreveu, porque aqui tem isso, 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 isso e isso. Ela desamarra algumas técnicas que ela dá alguns outros nomes. Aqui eu até relacionei para poder falar. Ela fala a respeito das palavras, a respeito das frases, a respeito dos parágrafos, a respeito da narração, a respeito de personagem, diálogos, detalhes e gestos. Se você quiser, você consegue fazer conexão com técnicas, como por exemplo, gestos são a imersão sensorial. Os parágrafos é o contexto de conflito que você está desenvolvendo o personagem, é o desenvolvimento do personagem em si. Diálogo, claro, está conectado à questão de diálogo de maneira direta, mas a grande questão aqui é que ela já te traz alguns trechos e te indica, fala, olha, presta atenção no que está sendo feito aqui. Você está vendo isso, 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 é feito por isso, isso, isso e isso. Então é uma prática muito boa para que você passe por aprenda, né, para ler como escritor, olha para o seu original, você fala, nossa, mas isso aqui, mas aquilo ali, mas aquele outro ali. Então quer escrever uma história que impacta, é passar por tudo isso e ir para a formação. É bem isso que você precisa, por isso que eu trouxe material diferente, indicações diferentes, porque faz toda a diferença na hora de você não só aprender, mas também arrumar na sua história, desenvolver. Eu já havia trazido outros sites e aqui eu trouxe de novo Câmara Brasileira, o mercadoeditorial.org e o Publish News. Porque esses são mais conectados, sim, ao mercado livreiro nacional, mas também conversam com o autor, ok? Então é bem interessante você também estar acompanhando o que está acontecendo no meio editorial. Vai desenvolver a sua história? Não perca nenhum desses originais, que vai te ajudar bastante. Cada um dentro do seu contexto e daquilo que você está procurando, mas também olhe para o mercado para você conseguir desenvolver, ok?
Thaís perguntou, quais livros indica para construção de romance indígena? Vale fazer a pesquisa em relação ao que você, dentro do romance indígena, em relação a costumes, em relação ambiente, época e tal, para você conseguir desenvolver. Não me recordo de nenhum livro específico, como é o caso aqui do romance de época, onde você tem uma indicação direta, mas tem uma conexão, tem vários originais que podem estar falando sobre a construção do romance, e eu estou entendendo romance como romance romântico, ou romance dentro do contexto do romance indígena, se for a questão do romance indígena, romance dentro da literatura, um romance que é um livro maior, que você vai acontecer dentro de uma reserva indígena, alguma coisa assim, você vai trabalhar muito com a questão da pesquisa. Época, costume. A gente tem, por exemplo, nesse contexto de romance indígena, a gente tem as Amazonas brasileiras, lá do Pará, de uma época X, dentro, eu não sei se tá fácil aqui para pegar, no livro da Luciana, eu trouxe outro dia o livro da Luciana, não tá aqui fácil, ai que pena, eu coloco aqui depois, eu coloco nos comentários qual é o livro. No livro da Luciana, a gente sai de uma outra região do Brasil e os personagens vão parar no Pará, em Fordlândia. E lá em Fordlândia, a gente começa a descobrir, brincando com o folclore nacional, e a gente esbarra nas Amazonas brasileiras, que são as índias, com esse mesmo contexto das Amazonas, mas a nossa versão das Amazonas brasileiras. Então, quando eu digo para você a construção de um romance indígena vai depender muito da pesquisa que você vai fazer do romance, se ele não for o contexto romântico, mas da pesquisa, porque você pode estar falando das Amazonas brasileiras, você pode estar falando como a Josi trabalhou no projeto Escher com os índios ali do Paraná, a reserva que tem ali encostada da onde ela mora, e ela trabalhou inclusive com a questão de cotas. Então, exatamente o que você vai levar para seu romance indígena? Então, flui muito mais através de pesquisas para você poder levar nesse contexto, ok? Funciona bastante. Gente, mais dúvidas? Aula toda semana, toda quarta-feira tem aula. Ô Thaís, a Ravena tá colocando indicações aqui. Ótimo, obrigada, Ravena. Aula toda semana, toda quarta-feira, uma aula nova. A gente vai se programar para fazer um novo evento. E, gente, fica com essas informações. Eu adorei cada um desses livros, eu acho que vale muito a pena. Eu só acho que esse do segredo do romance policial, eu acho que só acha realmente na Sebo, não vai encontrar em outros lugares, mas eles são maravilhosos. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários e eu espero vocês semana que vem. Super beijo, gente. Quem ainda não tá inscrito, se inscreva no canal e não esquece de dar like aqui para funcionar.